com vocês sobre a gestão do tempo para a construção do projeto. Muitas pessoas conversam comigo sobre a falta de tempo para poder se dedicar à escrita do seu projeto. E eu sempre pergunto, e como vai ser quando você estiver escrevendo a sua tese ou a sua dissertação? Enquanto estamos nos preparando para entrar no mestrado ou no doutorado, a gente já precisa começar a pensar na gestão do tempo. Porque o tempo, ele é muito importante, mas ele também é uma prioridade. Eu lembro que enquanto eu cursava o meu primeiro mestrado, eu morava a 4 horas dirigindo do meu trabalho. Então eu passava de 3 a 4 horas dirigindo tanto ida quanto volta. Saía do trabalho e tinha que chegar no local do mestrado, que era o Cefet. E para isso, era em horário de rush, eu demorava entre 1 hora e 1h30 do meu trabalho até o Cefet. E eu tive um co-orientador maravilhoso, que ele me deu a seguinte dica: Joyce, nada é perda de tempo. Quando você estiver dirigindo, que você tiver alguma ideia, grava a sua ideia. Então eu tinha áudios, porque eu estava dirigindo, eu tinha áudios meus falando sobre as minhas ideias, o que eu gostaria de escrever, o autor que eu lembrei que fala sobre esse tema. Então, para a gente tentar otimizar o tempo, a gente pode usar estratégias, que seja escrever no bloco de notas do celular a ideia na hora que você teve, que seja estou trabalhando, não tem tempo, grava um áudio rapidamente, vai ao banheiro, grava o áudio rapidamente com aquela ideia, que seja a ideia de tema, de questão de pesquisa, qualquer ideia que seja. Sempre anote ou grave. Grava um vídeo falando tudo o que você pensou naquele momento, né? E assim você vai otimizando o seu tempo. A leitura das referências para você escrever o seu projeto de pesquisa, você pode fazer da seguinte forma: Joyce, não tenho tempo para leituras. Vamos colocar os artigos no celular? O tempo que você usa para distração, você vai lendo pequenas partes desses artigos. Preciso anotar? Não, tire um print daquela parte que você achou importante. Deixa arquivado, porque quando você estiver na sua escrita, você vai abrir aquela foto e vai copiar, ou então copiar e colar aquela citação, né? Ou vai reler aquele trecho que você achou importante para parafrasear e colocar no seu projeto de pesquisa. O importante é não parar. O importante é manter o foco. Se você quer escrever o seu projeto de pesquisa, mantenha o foco, não desista. É mais simples do que parece. Uma questão também que também me é colocada: eu não sei escrever. E eu fico perguntando, como você não sabe escrever? Eu acho que isso é uma percepção de que a escrita acadêmica ela precisa ser rebuscada, ter algumas nuances. E, gente, não. Você escreve a sua ideia e você vai formulando devagar. Então você não precisa ter medo de escrever, escreva. Escreva em tópicos, escreva em partes, mas escreva. Leia sobre o assunto que você escolheu. Quanto mais você lê sobre o assunto escolhido, mais arcabouço você vai ter para poder escrever. Escreva, não tenha medo da sua escrita. A sua escrita não vai ser julgada. O que vai ser julgado é a forma como você montou. Cada um tem o seu jeito de escrever, cada um tem a sua forma de ver o seu tema. Não tenha medo. Sobre o projeto, tem uma questão que eu sempre coloco para os meus alunos. O projeto é seu. O assunto foi você que escolheu. Ninguém sabe melhor do seu projeto do que você. Acredita nisso. Acredita. Pode ser um tema mais debatido do momento, mas só você tem essa visão sobre esse assunto. A gente pode conversar, eu posso te dar ideias para melhorar, para amplificar, para delimitar, mas quem tem a ideia sobre esse assunto é só você. Escreva, coloque no papel todas as suas ideias para a gente conseguir selecionar qual delas fica melhor para entrar no programa de pesquisa.
E assim que a gente vai construindo devagar os projetos, com paciência, com calma. Não precisa ficar nervosa, nem nervoso. É mais simples do que parece. Começa pensando o assunto. Do assunto, antes de pensar qual vai ser minha questão de pesquisa, leia sobre esse assunto. Leia tudo, todos os artigos, vamos procurar no Google Acadêmico, vamos procurar na base Cielo. Quais os artigos que já foram produzidos sobre esse assunto? Faça uma leitura, selecione partes, tire prints dos pontos mais importantes, coloque em você o que está sendo dito, mas deixe a sua percepção aqui e anota tudo que você está pensando, grava tudo que você está pensando. Daí fica muito mais simples para poder elaborar o seu projeto, porque você tem a ideia e você tem uma leitura básica sobre os principais autores que estão falando sobre aquele assunto. Para daí nós construirmos a sua hipótese de pesquisa, o objetivo, a hipótese é muito mais simples, porque você já tem leitura. Se você está sentindo dificuldade para escrever, leia muito. Joyce, não tenho tempo. Use estratégias de leitura. Coloque no celular, selecione seu tempo. Quem trabalha muito, eu já passei por isso. Passava 3 horas dirigindo para ir do trabalho para casa. Não dá para ler e dirigir. Quer dizer, eu não conseguia. Qual a estratégia? Audiobook. Uma amiga muito importante, ela usava um aplicativo que servia para que cegos pudessem ler. E ela dirigia ouvindo os livros que ela precisava. Então existem inúmeras estratégias. Não desista. Vamos lá que a gente vai conseguir.